Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Irmãos, trago aqui um abraço lá do Ministério Gileade Nova Esperança para todos vocês. Que Deus abençoe. Nosso horário é bem curto. O bispo já falou que se eu passar do horário, ele vai me puxar a orelha. Então eu vou obedecer, amém? Preciso ser obediente, aleluia. Porque o bispo está sorrindo ali, mas quando ele quer falar brabo, ele fala. Quando ele quer pegar pesado, ele pega, aleluia. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu só gostaria de fazer um pequeno pedido para a igreja. Gostaria que você pregasse junto comigo. Eu gostaria de pedir a sua ajuda. Me ajuda a pregar, porque eu ouvi uma vez de um sábio que ele dizia que a mensagem que vai ser pregada naquela noite depende muito do estado em que o vaso se encontra. E por esses dias eu me encontrei bastante melancólico, não parece? Esse homem um pouco grande, um pouco meio desajeitado, mas às vezes a gente fica assim, às vezes a gente precisa chorar, às vezes a gente precisa descer a casa do oleiro, às vezes a gente precisa nos encontrar com o Espírito Santo, e foi dessa forma que eu andei tendo esse encontro com o Espírito Santo, e ele veio de uma forma tão maravilhosa, mas tão singela, e me encobriu, sabe, de uma forma tão poderosa, e eu falei: Senhor, não tem outra coisa para pregar se não for a tua palavra e a mensagem da cruz do Calvário, amém? Então, durante esse tempo em que eu estive ali com o Espírito Santo, eu falei: Deus, me dá uma palavra, eu quero alimentar, eu quero ver o seu povo sair da sua casa satisfeito, alegre, sair melhor do que entrou, sair de uma forma poderosa. Quero que o Senhor visite a sua igreja, meu Pai. E Deus disse: meu filho, eu já estou te dando o tema para a noite que você quer. E o tema que Deus me deu diz o seguinte: a última ceia. Aleluia. Jesus Cristo é o cerne, é o tema principal da Escritura Sagrada. E é Ele quem tem mudado a vida de pessoas todos os dias. E assim como Ele mudou a minha vida, eu tenho certeza que Ele também transformou a vida de muitas pessoas que estão aqui dentro. E há uma diversidade muito grande. Tem pessoas que veio aqui nessa noite para voltar lá no princípio, para retornar novamente a 2000 anos atrás, porque às vezes a gente precisa, às vezes a gente levanta asas, a gente voa, mas chega aquele momento que Deus quer bater a gente um pouquinho. Ele nos traz para um cantinho para conversar, para ministrar, para mostrar para nós que nem todos os dias a gente vai viver de voo, mas é como uma roda gigante. O centro da roda gigante é Jesus quem comanda. Hoje nós estamos lá em cima, mas amanhã a gente vai estar aqui embaixo. Amém? Glória a Deus. Gostaria que você abrisse a sua palavra no livro de Mateus, capítulo 26, versos 19. Aleluia. Santo Deus. Livro de Mateus, capítulo 26, versos 19. Todo mundo encontrou? Tem um data show ali também. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, mas a mesma coisa, tá, pessoal? Não vai mudar nada, só muda a tradução mesmo de quem escreveu, a forma que foi traduzida ali, mas é uma coisa só. Assim diz a palavra do Senhor. E os discípulos fizeram conforme Jesus mandara e prepararam a Páscoa. 20. Ao cair a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Enquanto comiam, disse-lhes: em verdade, eu vos digo que um de vós me trairá. E ele, entristecendo-se muito,
E eles entristeceram-se muito e começaram cada um a dizer-lhe: por acaso sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que come comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai segundo está escrito dele. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem for entregue. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, o que estava traindo, disse: acaso sou eu, mestre? Jesus respondeu-lhe: tu disse. E enquanto comiam, tomou Jesus o pão, e após pronunciar a bênção, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, e havendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que será derramado por muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não bebereis mais deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. Amém? Você pode fechar a sua Bíblia. Deus, o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é justo, o Senhor é perdoador de pecados, porque a sua misericórdia, ela não tem fim. Eu te agradeço nessa noite pela vida dos anjos desta igreja, pela vida do nosso bispo, da bispa Elaine Cristine, de toda a sua família e de todo o corpo de pastores aqui da sua congregação. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de todos os obreiros que estiveram orando antes mesmo do culto começar, que tiveram manifestando ali as suas orações para que a sua glória descesse nessa casa. Te agradeço, ó Deus, pela vida de todos que vieram aqui nessa noite, e que o Senhor me faça descer, mas descer de verdade, Senhor, para pregoar a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A mensagem que eu quero trazer para você nessa noite é uma mensagem não difícil, é uma mensagem que todo mundo conhece. Há mais de 2000 anos atrás, essa mensagem ela tem sido exposta todos os dias. Todos os dias alguém ouve falar de Jesus Cristo. Jesus Cristo está presente em todos os lugares, em todo lugar que você for. O salmista disse que se ele descesse no mais profundo do abismo, lá estaria o Senhor. Então não há lugar em que nós possamos nos esconder da presença de Deus. Se descermos no mais profundo do abismo, lá Deus estará. Muitas vezes por conta do nosso desespero, do choro, muitas vezes por conta de uma perseguição, de uma dívida para pagar, ou que seja, a gente se desespera e procura um buraco para entrar dentro desse buraco e quer simplesmente desaparecer, não quer olhar para ninguém, e ali vai ser o seu reduto, o seu lugar, o lugar em que você e eu vamos falar com Deus, é o lugar do renovo, é o lugar que a gente vai renovar a nossa bateria, nossas forças, e vamos sair renovados. Então, igreja, falando de Cristo Jesus, há pouco mais de 2000 anos atrás, aconteceu um fenômeno sobrenatural. Pastor, que fenômeno foi esse? O fenômeno da crucificação. Sabendo Deus que a humanidade, o seu projeto, foi um projeto tão poderoso, Deus olhando lá de cima, ele viu que a sabedoria que ele deu para o homem, já estava um tanto sendo abusada pelo próprio homem, porque Deus nos deu uma liberdade de escolha.
E nós temos a escolha, e nós temos também uma sabedoria muito grande da parte de Deus. Eu costumo dizer que eu tenho essa sabedoria, irmãos, porque eu não sei falar de outras coisas. Pode vir um magistrado ou que seja, eu não sei conversar a língua do magistrado, eu não sei falar a língua de outras pessoas, eu sei falar de Jesus Cristo. Se você falar de Jesus comigo, eu vou falar também de Jesus para você. Tem pessoas que não gostam nem de conversar comigo, sabe por quê? Porque eu não tenho estudo, eu não tenho nada para oferecer, eu não tenho teologia, eu não tenho magistrado, eu não tenho nada disso. Então, algumas pessoas não fazem importância ou fazem pouco caso de falar com você. Mas eu tenho algo que Jesus me deu quando eu me converti, quando eu aceitei Jesus Cristo na minha vida, que se chama testemunho. Eu recebi um chamado, e nesse chamado Deus colocou na minha bagagem alguns testemunhos que eu tenho para contar. E só vai ouvir quem tem interesse de ouvir de verdade. Quem quiser viver o Jesus Cristo ressurreto, é a única coisa que eu tenho para dar. E também um abraço, também dizer que eu te amo, dizer que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso em nossa vida. Não tem mais nada, irmãos. Não tem mais nada. Sou um mero caldeireiro. Mas Jesus me volta 2000 anos atrás. Na última ceia, ele procurou os seus discípulos e procurou reunir eles. E chamou todos eles para sentar à mesa. Enquanto estavam todos eles ali sentados à mesa, Jesus Cristo, ele começa a expor o seu lado humano, o seu lado ali melancólico, porque Jesus não estava normal. Ele reúne ali os seus discípulos para sentar com eles, para fazer a sua última ceia, para estar com eles pela última vez reunidos naquele lugar. E Jesus Cristo, por sua vez, ele não aguenta, porque ele já estava sendo tão pressionado, mas tão pressionado, que alguém que está comendo com ele à mesa, ele diz: alguém de vós vai me trair, e esse alguém está sentado na mesa. Então todos eles ficam preocupados, e Pedro, como é mais arteiro, Pedro fica ali se perguntando, e olha para João, e diz que é o discípulo amado, e diz: João, pergunta para ele, quem vai trair, o que está sucedendo, o que está acontecendo? E João pergunta, e Jesus responde, e disse que alguém que estava sentado à mesa o iria trair. O que eu acho interessante, que Jesus disse: eu vou molhar o pedaço de pão, e aquele que eu der o pedaço de pão, é esse que vai me trair. Imediatamente Jesus molha o pão e entrega para Judas Iscariotes. E naquele momento ele sai daquele reduto, ele sai daquela mesa e vai correndo para entregar o meu Senhor e o seu Senhor. E Jesus não para, Jesus está diferente. Jesus já não é mais o mesmo. Já não é aquele que ressuscitou aquele homem que estava morto já há 4 dias lá naquela cova. Jesus já não é aquele mesmo que recebeu aquela mulher do fluxo de sangue com alegria, vendo aquela mulher ser liberta por mais de 12 anos, ali sendo liberta, sendo curada, se alegrando. Não, Jesus estava pensativo, Jesus estava carente. Então quando ele sai ali da mesa, da ceia, então a primeira coisa que Jesus faz é dar alguns ensinamentos básicos sobre o Espírito Santo para os discípulos. Então ele começa a falar algumas coisas, ensinar como haveria de acontecer, como haveria de suceder, e logo em seguida ele reúne Pedro, João, Tiago, e diz para eles: olha, vamos ali comigo orar. Aí Pedro olha para um deles e diz: ei, meu senhor está diferente, o que está acontecendo com ele? Todos os dias ele está animado, está sempre sorrindo, mas alguma coisa aconteceu de diferente com ele. E ele pega os seus melhores discípulos, os discípulos mais chegados, e diz: vamos subir o monte comigo, vamos lá no horto, vamos no Monte das Oliveiras.
E quando chega lá, eles começam a orar e percebem que os discípulos não estão dando conta, porque eles não sabem a gravidade do que iria acontecer. Ele deixa os discípulos e sobe mais um pouquinho. E quando ele sobe, quando ele chega no campo de guerra, no campo de batalha, ali quando ele está ajoelhado, ele começa a chorar. O lado humano de Jesus começa a aflorar, e ele fica sensível, e a sensibilidade de Jesus leva ele a uma pressão muito grande, e essa pressão era o seu coração batendo, o sangue dele estava saindo por todas as veias, andando por todo o seu corpo. Mas como meu Deus, eu conheço esse meu Deus, Jesus não podia morrer de infarto, Jesus não podia morrer antes da hora. Ele foi tão pressionado, mas tão pressionado, que quando Jesus está ali orando, levanta-se dois reinos, levanta-se o reino do diabo e começa a fazer oração contrária, dizendo para ele que ele não vai conseguir, que ele não vai alcançar o seu objetivo, que ele não iria passar daquela noite. O reino do diabo faz uma sombra sobre aquele lugar, e Jesus fica com medo, ele fica pensativo. Então ele vira e diz: Pai, se possível for, passe de mim este cálice, e coloca uma vírgula, porque o lado humano dele aflorou. Quantos de nós entram em desespero por coisas tão pequenas? E Jesus estava sendo pressionado pela humanidade. Jesus estava com a responsabilidade sobre os seus lombos. E o diabo está ali fazendo festa do lado dele, macumba contrária, fazendo todo tipo de arranjo para que ele não conseguisse romper em oração. Mas de repente Jesus, ele começa a lembrar da humanidade, de mim, de você. Ele começa a pensar na quantidade de pessoas que perderiam também juntamente com ele ali no horto. Então o lado divino dele aflora. Então de repente o reino de Deus se levanta do lado de Jesus, e Jesus, ele cria uma força que eu creio que naquele momento nem ele sabia que tinha, e ele diz: Senhor, mas se não for possível, Senhor, que seja feita a tua vontade. Porque justamente naquele momento, ele, quando olhou para o lado, ele me viu, ele te viu, ele olhou para a humanidade, ele lembrou da missão, ele sabia que não podia fracassar, ele sabia que se ele perdesse a guerra ali, a humanidade estava perdida. O primeiro Adão falhou, mas o segundo Adão não ia falhar. O segundo Adão era perfeito, o segundo Adão estava com foco, o segundo Adão estava determinado, o segundo Adão dizia: eu vou até o fim. E desce ele 3 vezes. Todas as vezes que ele desceu, encontrou seus discípulos dormindo. Ele entendeu a fragilidade nossa. Ele compreendeu a nossa capacidade. Ele nos entendeu naquele momento. Ele disse: não pudeste orar ou vigiar por um só momento. Porque Jesus estava num momento tão difícil que tudo que ele queria era um amigo. Era alguém que o abraçasse, era alguém que o entendesse naquele momento tão difícil que ele estava passando, porque Jesus também precisava de um abraço, Jesus também precisava de um intercessor, ele também precisava que tivesse alguém com ele ali lado a lado, para fortalecer, para que ele se sentisse mais encorajado. E nesse momento ele se encontra só. E lá atrás, quando Judas sai da mesa, e Judas retorna com toda a infantaria do Sinédrio, soldados romanos, e Jesus desce, e quando ele está descendo, ele encontra todo aquele exército diante de si.
E ele pergunta: a quem buscais? E eles dizem: Jesus o Nazareno. E Jesus diz: sou eu. E quando ele responde, aquela resposta soou como que um peso de glória. A minha Bíblia diz que naquele momento eles caíram por terra, mas retornaram de novo e perguntaram. E Judas vem. Quando chega Judas, ele dá um beijo em Jesus. E quando ele beija Jesus, Jesus diz o seguinte: amigo. Jesus não era hipócrita. Hipocrisia passava longe de Jesus. Mesmo sendo traído, Jesus amou. Mesmo sendo traído, Jesus virou para ele e o chamou de amigo, porque ele não tinha duas caras, ele não tinha duas faces, ele era determinado no que ele queria, e ele era um agente de amor. Era ele que iria manar o que hoje está sobre essa igreja, o que hoje está sobre a sua vida, sobre a sua casa. A misericórdia de Deus, quando te arrancou de dentro do seu lar, do seu trabalho, que você estava lá cansado e diz: eu vou para a igreja. O diabo se levantou e disse: não, não vai. Mas a força que você teve foi o Espírito de Deus, o resultado do sangue, do sacrifício que te trouxe na casa do Senhor. Vem comigo entrar na história. Eu vou desenhar e você pinta. Pegaram o meu Senhor e o seu Senhor, amarraram ele e levaram para o sinédrio, à noite de madrugada, porque quando o inimigo planeja algo contra a sua vida, é sempre à noite, sempre nas trevas. Enquanto nós dormimos, o inimigo ele vai lá e lança as suas sementes. Pegaram o meu Jesus e o seu Jesus e levou para ser entregue. E quando ele chega no sinédrio, Anás já está esperando ele para fazer uma reunião, interrogamento secreto, diante de um júri. Um tribunal foi levantado naquele lugar, onde não era aceito aquele tribunal, estava totalmente fora de ordem, mas eles estavam com tanta raiva, tanto ódio de Jesus, que já levaram e já foram logo interrogar. E Anás pergunta: quem és tu? Tu és de verdade o Filho de Deus? E ele disse: tu dizes. Foi a resposta que Jesus deu. E quando Jesus responde, um dos soldados que estava com ele prepara uma bofetada na cara do meu Senhor. E Jesus pergunta: o que eu te fiz? Se eu te fizesse algo de bom, você também me esbofetearia, já tendo você recebido como mal? E eles não ficaram satisfeitos. Arranca Jesus das mãos de Anás e leva Jesus para as mãos de Caifás. E Caifás faz um novo interrogatório com Jesus. E ali ele, vendo que não tinha jeito e que Jesus não iria retroceder, ele leva o meu e o seu Senhor para Pilatos. Amarraram ele, segundo diz a minha palavra, a Bíblia do Senhor. Amanietaram ele e levaram ele para o pretório. E ao chegar no pretório, a minha Bíblia diz que Pilatos olha para Jesus de cima a baixo e pergunta para os magistrados que ali estavam, para os principais sacerdotes: qual delito esse homem tem? Este homem é um perturbador de Israel, e ele é digno de crucificação. E Pilatos diz o seguinte: segundo a lei de vocês, vocês julgam ele. Não, mas ele é um perturbador. Tudo bem. Pilatos pega Jesus e leva ele para interrogar. E Pilatos pergunta: quem é você? E Jesus responde: você é o rei dos judeus? Ele disse: você está dizendo.
E ele pega o meu senhor e o seu senhor e leva novamente para os magistrados, porque Pilatos não queria crucificar Jesus. E ele volta lá fora e diz: não achei acusação nenhuma nele. Então os principais sacerdotes disseram: ei, todo aquele que se constitui rei está indo contra César. Tocou no ego de Pilatos, tocou na área que ele mais precisava do trabalho, e pelo trabalho ele acabou cedendo. Pilatos interroga Jesus novamente, leva ele de novo, e de novo, mais uma vez, não achou acusação nenhuma e trouxe Jesus. Mas no meio do caminho, Cláudia Prócore, ela manda um recado para Pilatos e diz: toma cuidado com o que você vai fazer com este homem, porque eu passei a noite inteira perturbada, eu fui incomodada a noite inteira e não há acusação neste homem. Este homem é justo. Deus enviou um agente para perturbar aquela mulher, para mostrar mais uma evidência, mostrando quem era o meu e o seu Messias. Ou seja, tinha todas as evidências de que ele era um agente de amor, um agente de salvação. Mas a minha Bíblia diz que os sacerdotes, comovidos de muita inveja, tremenda inveja, não aceitaram e disseram: crucifica ele. E naquele momento Pilatos faz o último interrogatório: eles vão te crucificar. Sabia que eu tenho poder para te crucificar ou te soltar? E Jesus responde: não terias poder nenhum sobre mim se do alto não lhe fosse dado. Nada acontece conosco por acaso, ou é por permissão de Deus, ou é por mando dele. Nada na vida do crente acontece simplesmente porque aconteceu. Tudo já foi conspirado, planejado, arquitetado no mundo espiritual. Hoje para choro, amanhã para vitória. Hoje para sangue derramado, mas amanhã para ascensão. Então Pilatos manda crucificar o nosso Senhor. E quando o nosso Senhor vai para um quarto, vai para um cantinho, lá o demônio entra no coração dos soldados e eles começam a maltratar o meu e o seu Senhor. Então o diabo entra no coração de mais um soldado, e ele vai lá e pega uns espinhos e começa a tecer aqueles espinhos. Alguns estudiosos dizem que eles eram tão grandes que chegava até 5 centímetros de comprimento. E ele teceu com todo cuidado aqueles espinhos, e ali na calada da noite, na madrugada, enquanto ninguém estava vendo, mas enquanto ninguém está vendo o que o diabo está fazendo, Deus está preparando a transição. O que é transição? Nos tirar de baixo e colocar em cima. Transição é nos tirar das garras do inimigo e nos colocar lá, assentado espiritualmente, como diz no livro de Hebreus, sobre o trono de Deus. Pegaram a coroa de espinhos e foram dar um presente para o meu e para o seu Salvador. Pegaram uma vara de caniço, colocaram sobre a cabeça dele e bateram mais um pouquinho para os espinhos encaixar. Funcionava como prego aqueles espinhos. E naquele momento ele começa a gemer, mas não grita. Começa a sentir todas aquelas dores e permanece calado, porque ele tinha um objetivo. Assim como você tem um objetivo, assim como eu tenho um objetivo, e nós não podemos gritar. Nós não podemos sair por aí gritando, porque senão pouca será a nossa fé e muitos vão desacreditar no Deus que nós servimos. Pegaram o meu Senhor e o seu Senhor, bateram muito nele e o sangue começou a escorrer pelo corpo. E quando levaram ele novamente para dentro do calabouço,
Alguém teve uma maldita ideia de colocar o pano sobre o corpo de Jesus já ensanguentado. Resultado, para tirar, a pele saía junto. No dia seguinte, uma parte da cruz está preparada, porque Pilatos teve o seu ego massageado demais pelos sacerdotes. E naquele momento eles colocam o meu Senhor sobre um tronco. E sobre aquele tronco eles pegam um azorrague de 8 tiras. E na ponta desse azorrague, alguns pedaços de ossos, porque onde batia, saía pedaços. E ali foram 40 chibatadas, menos uma, porque mais uma, o preso condenado já não suportava mais. E começou a sessão de tortura. E coloca ele sobre o tronco e bate, como se não bastasse. Eles não estavam satisfeitos, porque o diabo sorria. É assim que o diabo faz quando você está sendo amassado. É isso que o diabo faz quando você está se sentindo torturado. Ele quer te torturar mais, ele quer te prensar mais, ele quer te levar até o último para fazer você desistir. E o meu Jesus tenta levantar daquele tronco. Quando ele tenta levantar, ele cai, os soldados dizem: venci. Mas ele cria forças, não sei de onde veio aquela força, porque ele estava literalmente na matéria, e levanta mais uma vez. E quando ele levanta, eles colocam uma parte da cruz sobre ele. Toda a cruz inteira pesava aproximadamente 150 quilos. Então ele só podia carregar uma parte da cruz. E nesse momento nós entramos naquele cenário. Todo mundo começa a se achegar como que um espetáculo. É espetáculo, irmãos, quando você está passando pela prova. Todo mundo quer estar perto, todo mundo quer ver, todo mundo quer assistir, na hora chora, mas depois muitos deles querem bater palma, vem dizendo: está com pecado, tem pecado escondido, ele merecia, bem feito. É assim também nos dias de hoje, é assim que o diabo entra no nosso coração. E ele pega meu Jesus e levanta ele, coloca uma parte da cruz sobre o lombo de Jesus, e sob chicotada, eles entram na via dolorosa em direção a Gólgota, o lugar da caveira. E durante aquele trajeto, mais chibatada, imagina você que é mãe, você que é pai, vendo seu filho ser humilhado, esmagado e não poder fazer nada. Assim foi Maria, assim foi o irmão de Jesus, assim foi Pedro que seguia ali o cortejo, assim foi Lázaro. Lázaro estava do lado ali: eu vou, não vou, o que eu faço? As irmãs estão dizendo: não vai, senão vai ser pior. E está todo mundo ali seguindo, chorando no desespero, e Jesus olhava para o rostinho de cada um. Creio que viu 70 também que desistiu, mas viu também lá aqueles que receberam milagre, aqueles que comeram peixe, que comeram pão, aquele cego Bartimeu, viu aquela mulher lá que foi curada do fluxo de sangue, viu ali o soldado que ele foi lá e socorreu sua filha. E Jesus olhava e via a cara, o rostinho de cada um. Creio que no íntimo dele ele dizia: está valendo a pena. Só falta mais um pouquinho. A distância que Jesus percorreu foi entre 500 e 600 metros. E chegou um momento que o corpo dele estava tão fragilizado, mas tão fragilizado, que aquela parte da cruz cai ao chão. Ele não consegue levantar. E os soldados, para humilhar o nosso Senhor, passou um homem chamado Simão Cirineu, de Cirene. E os soldados pegam aquele homem e colocam ele para ajudar Jesus. Como que uma forma de humilhar Jesus. Como uma forma dizendo para ele: os seus estão aí, ninguém te ajudou, mas um estrangeiro está te ajudando.
É Jesus trazendo uma mensagem para nós. Quando todo mundo te abandonar, quando todo mundo te rejeitar, quando todas as pessoas virarem as costas para você, Deus vai enviar um estrangeiro para te ajudar. E sabe quem é esse estrangeiro? O Espírito Santo de Deus. E Simão Cirineu ajuda, não sabendo ele que já estava fazendo parte da Páscoa. Simão Cirineu, ele veio para participar da festa da Páscoa, mas ele não sabia que ele já estava participando do verdadeiro sacrifício que já estava acontecendo, o sacrifício vicário. O verdadeiro cordeiro queria ser imolado. E quando Jesus sobe, cada gota de sangue que cai no chão representa uma alma e uma vida sendo restaurada. A cruz era preparada 5 dias antes. Resultado, a cruz não era para Jesus, era para Barrabás. Barrabás era um homem sarrão de quase 2 metros de altura. E Jesus Cristo chega por método de auxílio até o lugar da crucificação. E quando ele chega, ele joga o nosso Senhor virado para cima. Detalhe, quando vai colocar ele na cruz, o primeiro prego entrou, mas deu trabalho para entrar o segundo, sabe por quê? Porque aquela cruz não era para Jesus. A Bíblia diz que não podia quebrar Jesus, mas podia desconjuntar ele. E naquele momento eles esticam ele, coloca o braço dele e prega o braço dele. E pega mais um vergalhão com aproximadamente 17 a 20 centímetros de comprimento. E junta os pés do meu e do seu Senhor e começa a bater. Os pregos entravam sobre os tendões aqui da mão. Existe um bloqueio aqui que quando é esticado, quando chega nesse bloqueio aqui do tendão, não passa, porque aqui é uma área resistente. Essa área não é transpassada por qualquer coisa. E aqueles pregos ficou agarrado, o meu e o seu Senhor ficou ali esticado naquela cruz. Detalhe, o buraco já estava aberto. E como o buraco já estava aberto, eles pregam o meu e o seu Senhor e levanta ele. Quando coloca a cruz não escorrega, a cruz ela vai direto para o buraco, e quando a cruz desce, resultado, o corpo dele todo pende para baixo, vivo. E naquele momento ele começou a sufocar, porque ele não conseguia mais respirar, o pulmão dele estava sendo sufocado. E Jesus consegue uma força, irmãos, e consegue se ajustar. E quando ele consegue se ajustar, ele joga o corpo para trás. E quando o corpo dele pende para trás, ele consegue respirar um pouco mais, porque ainda não era a hora. Até no momento que tentarem te crucificar, o diabo vai levantar alguém. E a minha Bíblia diz que Jesus foi posto entre 2 ladrões. A minha Bíblia diz que o ladrão da esquerda se levantou e começou a ironizar: não és o Salvador, não és o Nazareno, não és Jesus Cristo, saia daí. E o diabo começou a brincar de novo. E Deus, olhando lá de cima, disse: Satanás, agora é minha vez. Para alegrar Jesus, Deus entra no coração do ladrão da direita e disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus responde, já ali com a sua respiração difícil, ofegante, e diz o seguinte para ele: hoje mesmo, ainda hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. É Deus mandando um recado para você, dizendo: quando você estiver na maior prova da sua vida, eu vou levantar alguém para te ajudar. Como ele não podia ter as pernas quebradas,
Mas não podia quebrar as pernas de Jesus. E a minha Bíblia diz que enquanto Jesus estava ali de pendurado, olha só, presta atenção, Jesus nunca suportou ver um morto na frente dele. Todo morto que passava por ele, ele queria ressuscitar. Aí você se pergunta, por que Jesus morreu primeiro do que o ladrão da direita e o ladrão da esquerda? Porque se ele fica vivo, ele tinha que ressuscitar os dois, porque ele não suportava ver ninguém morto na frente dele. E é isso que acontece todos os dias, quando ele vê que você está morto, quando ele vê que você está à beira da queda, quando ele vê que você está lá em cima daquela ponte preparando para pular, porque o desespero está tão grande, que o diabo entrou no seu coração e falou, tira a sua vida, suicida, se joga na ponte, toma remédio, toma chumbinho, se mata, acaba com a sua vida, porque é isso que o diabo faz. Resultado, aspirou primeiro, mas antes de morrer, a morte chegou toda tímida perto de Jesus, e quando ela se aproxima de Jesus, ela não tem forças para arrancar a vida dele. A morte que outrora era atrevida, que quando você vê um cortejo, todo mundo respeita, ninguém entra na frente, ninguém interrompe um cortejo, porque a morte ela se levanta e a moral dela está lá em cima e todo mundo fica com medo. E quando ela se aproxima de Jesus, ela tem uma surpresa. Mas antes disso, enquanto Jesus está sentindo dores, está ofegante, o pulmão está sendo comprimido, quando ele olha para cima, ele vê Deus de costas para ele. E ele pergunta, Pai, por que me abandonastes? Porque quando ele olhou, Deus virou. Nenhum pai suportaria ver um filho passar pelo que Jesus passou. E naquele momento a morte chega. E quando a morte chega, Jesus diz assim, ó morte, aonde está o seu arguilhão? Aonde está a sua moral? Aonde está a sua atitude? Aonde estava você? Eu já estava aqui resistindo até o último para te entregar. Resultado, a morte não alcançou Jesus, foi Jesus que se entregou por ela. Foi ele que se entregou. Crucificaram o meu e o seu Salvador. Irmãos, a Páscoa ia acontecer no dia seguinte, se não me falha a memória, no sábado. Ninguém queria ter um corpo esticado lá no sábado. Então surge um homem chamado José de Arimateia, soldado secreto, um soldado que foi levantado por Deus ali, porque a Bíblia diz que ele temia os judeus, então por isso ele seguia Jesus de uma forma secreta. Era um homem que tinha posse, chegou a Pilatos e disse, Pilatos, deixa eu crucificar ele. Pilatos disse, fica à vontade, ou seja, perdão, deixa que eu faça o velório dele. E uma coisa que me chama a atenção, irmãos, que José de Arimateia estava acompanhado de alguém que eu fiquei birrento com ele há mais de tempo, irmãos. Sem conhecer, falta de conhecimento, ignorância, chamado Nicodemos. A Bíblia diz que ele não estava sozinho, então ele foi lá e chama Nicodemos e diz, vamos embora, vamos sepultar o meu mestre. A Bíblia diz que trouxe mirra, aloia, e trouxe todo tipo de especiaria, e fez exatamente como os judeus faz e prepara o sepultamento de qualquer pessoa. Aparece Nicodemos, aquele homem que ninguém diz que teve a vida mudada naquele encontro, mas Deus mudou a vida dele.
Porque Nicodemos, quando entrou na presença de Jesus, Nicodemos tira a capa de príncipe e vai lá atrás, dentro de casa, ainda procurando aquela capa enferrujada, suja, cheia de teia de aranha, que se chama capa da humildade, e se apresenta diante de Deus. Porque Jesus diz: tu és príncipe em Israel e não sabe do que eu digo? Quando chama ele de príncipe, está falando de capa, está falando de autoridade, de poder que lhe foi dado e foi concedido. Porque na capa está escrito: não se prostrarás. Então significa que tudo que a gente se prostra, mesmo que seja um problema, mesmo que seja uma enfermidade, mesmo que seja uma perseguição, mesmo que você está no último estágio da sua vida, você está se prostrando, está idolatrando, irmão. Está querendo se prostrar, vai para o buraco, faz como Elias. E lá Deus vai enviar providência para você no buraco. Quando passar a depressão, quando passar a dor de cabeça, volta mais forte. Igreja, sepultaram Jesus, colocaram ele numa tumba virgem. A minha Bíblia diz que foi enterrado ali o anel do soldado, do líder da infantaria, foi posto sobre o local, selou o local. Os sacerdotes disseram: alguém disse que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Então Pilatos coloca soldado lá só para garantir, ou seja, estava admitindo quem era Jesus, estava entendendo que o nosso mestre era o verdadeiro, não era o falso. Mas alguma coisa acontece depois de 3 dias naquele lugar. Algo sobrenatural acontece naquele lugar, que vem uma mulher visitar aquela tumba. E quando aquela mulher chega, pega a tumba aberta, e ela entra em desespero. E quando ela entra em desespero, quando ela entra para dentro do local, está 2 varões, um sentado na cabeceira e outro aos pés de Jesus, e pergunta para ela: o que buscais, mulher? E ela disse: o que é que vocês fizeram com meu Senhor? E eles disseram para ela: por quê? Porque buscais entre os mortos aquele que vive. Ele ressuscitou. Ele não está mais na tumba. Ele não está mais no buraco, ele não está mais na caverna, ele não precisa mais de vela, ele não precisa mais de flores, não precisa de cerimônia, não precisa de sadomasoquismo todo ano para visitar defunto no túmulo. Vem 2 discípulos, desce João e Pedro. João vem correndo, mas Pedro passa na frente. João cansa, Pedro vai. E quando Pedro vai, entra. Pedro todo desesperado. Pedro estava todo afoito. Quando ele entrou, que ele viu o lençol dobrado sobre a cabeceira de Jesus, ele entendeu que Jesus Cristo vive, que Jesus Cristo não está morto, que Ele ressuscitou, que Ele está vivo. Ele disse, está na palavra, está escrito, falou conosco durante todo o tempo, mas a gente estava tão preocupado com bênção e vitória, porque Jesus falava em código, parábolas, e a gente não entendia porque tinha outras intenções seguindo Jesus. Quando nós seguimos Jesus com segundas intenções, a gente não compreende de verdade o sentido do que Ele quer falar para nós. A nossa vaidade tampa o segredo da vitória. Vaidade. Eu quero, eu vou ter, eu posso, eu vou seguir porque eu vou ter vitória, eu vou lá porque o salário vai aumentar, eu vou lá porque sempre com más intenções, por isso que a gente nunca entende.
Por isso que Salomão disse, no auge da sua idade, senta na escrivaninha e começa a escrever, vaidade, vaidade, tudo nessa vida é vaidade, tudo que eu vi embaixo do sol é vaidade, 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 tudo passa, tudo vai embora, tudo flui, tudo voa, a única coisa que fica é aquilo que é imaterial, o que é imaterial fica, permanece, porque é eterno, igreja. A vaidade desse mundo impede o mundo de conhecer Jesus. Interesse, conflitos sociais, políticos e econômicos. E quando Pedro chega, ele entende. A mulher sai para fora. E quando a mulher sai para fora, tem alguém lá do outro lado, disfarçado, mexendo, e pergunta: mulher, o que procuras? E ela disse: Senhor, pensou que fosse jardineiro. Se foi tu que tirou o corpo do meu mestre, devolva, Senhor. E Jesus está dizendo: ah, minha filha, está escrito. Ele disse a vida toda que ressuscitaria. E quando ela olha, ela vê Jesus do lado dela. A minha Bíblia diz que saiu todo mundo desesperado para um lugar onde estavam escondidos os discípulos. E a minha Bíblia vai dizendo mais. Onde eles estavam, estava trancado. Mas o que você faz quando você tem pressa, tem saudade? Jesus, quando saiu de lá, foi correndo ver os discípulos. E quando ele chega, ele não abre a porta, ele entra, transpassa a porta. E se apresenta para os seus e diz: paz seja convosco. Apresentou a primeira vez, mas como Tomé não estava, Jesus conversa com eles e desaparece de novo. E quando volta, Tomé está. E a minha Bíblia diz que estava trancado de novo a porta. E Jesus, mais que depressa, para se apresentar para Tomé, vai, corre, transpassa e entra no local. Aqui, Tomé. Você não acreditava, olha, pega, toca. Senhor, agora eu sei que verdadeiramente Tu és o Cristo, Tu és o Salvador, Tu és aquele que veio nos redimir. Irmãos, Jesus desapareceu de novo. E Pedro vai pescar, pega a galera e vai pescar na beira da praia. E quando eles estão pescando, nada acontece. Aí aparece um homem na margem da praia dizendo: lança do outro lado. E eles imediatamente pegou a rede e lançou. Quando sobe a rede, peixes de diversas espécies, peixes grandes, deliciosos, saborosos, que quando pôs sobre o barco, a Bíblia diz que a rede não estourava. Então ele sai do local e entende que quem estava falando com eles era Jesus Cristo Nazareno. E se reunir com eles ali, igreja. Se eu tivesse oportunidade, e Jesus dissesse para mim hoje, naquele tempo: eu andaria mais 40 dias com Ele. Foi o tempo que Jesus andou com os discípulos, 40 dias. E quando deu-se os 40 dias, todo mundo estava reunido no local. E a minha Bíblia diz que surgiu uma nuvem no alto. E quando aquela nuvem surge, Jesus começa a andar. E lá na frente ele começa a acender. E quando ele começa a acender, todo mundo fica impactado de ver aquele momento histórico que jamais foi visto na Bíblia Sagrada. Jesus ascendendo aos céus. E quando Jesus ascende aos céus, quando eles olham embaixo, tinha um varão dizendo: por quê? Por quê? Por que olhais para o alto? Este mesmo que você hoje viu subindo, vocês também o verão descer sobre as nuvens para salvar toda a humanidade.
Estou finalizando, meu bispo. Estou finalizando, amém? Dá só mais 2 minutinhos. Jesus Cristo subiu. Pega a visão. Irmãos, quanto tempo Jesus estava fora de casa? 33 anos, irmãos. 33 anos fora de casa. O que você faria se você estivesse fora de casa durante 33 anos e se encontrar com o ente mais querido da sua vida? Tem pessoas que não têm 33 anos, mas de repente está com 2, 3 anos que está longe de Jesus aqui. Mas está sentindo uma falta tão grande que quando for abraçar o mestre vai ser algo impactante que vai acontecer. Você está aí, você está escondido no meio da multidão, e Jesus já te viu. Jesus já te identificou no meio do povo, porque Jesus arranca o dele no meio da multidão. Você já foi identificado, não adianta esconder. Meu bispo, sobe aqui por favor, meu bispo. Sobe aqui, pastor Flávio, por favor. Irmãos, fica aqui, meu bispo, só para a gente finalizar. Pastor Flávio, pode ficar aí. A Bíblia diz que Jesus subiu. Mas agora nós vamos saber para onde ele subiu. Livro de Salmos 24, verso 7. Livro de Salmos, capítulo 24, verso 7. Diz o seguinte: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portas, entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, continua. Quem é este Rei da Glória? Está perguntando, os anjos estão perguntando, quem é o Rei da Glória? Quem bateu no céu? Quem bateu na porta? Quem chegou? Quem é assunto naquele momento? Virou um alvoroço no meio dos anjos, igreja. Está todo mundo desesperado. Alguém bateu na porta. Quem é este Rei da Glória? A Bíblia diz, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Continua. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Jesus chega. Quando ele olha lá do outro lado, está papai. 33 anos longe de casa. Está o Rei da Glória. O que você faria no lugar de Jesus? Tem alguém esperando o seu abraço. Tem alguém dependendo de você. Tem alguém que Deus usou para te tratar durante a vida toda, que você precisa voltar e abraçar aquela pessoa. E quando Jesus olha para frente, ele vê papai. E quando vê papai, ele não aguenta. E já vai correndo. Pai! Quanto tempo, pai! Quanto tempo que te deu, meu pai! Eu venci, pai! Quero voltar para casa, pai! Que saudade, pai! 33 anos sem te ver, pai! Aleluia! Obrigado, pai! Eu venci! Glorifica agora, pai! Eles são Deus! Ninguém se perdeu, pai! Aleluia! O Espírito Santo está aqui. 40 dias Jesus andou com os discípulos. Da ascensão até Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a descida do Espírito Santo, 10 dias. São 10 dias
Jesus dizendo: Pai, libera para eles. Não. Libera, Pai. Libera, Pai. Eles precisam do Espírito, Pai. Eles precisam disso, Pai. Libera para eles. Quando chega na 10ª vez, o Pai libera. Libera, Pai. Está liberado, meu filho. O Espírito Santo desce e acha todo mundo reunido no lugar, no cenáculo, aguardando, esperando para fazer sua jornada de amizade, de relacionamento, de intimidade, de poder, de glória, de unção, de capacitação. Obrigado. Quanto tempo você não sente o abraço do Espírito Santo? Quanto tempo tem que parecia que você estava, mas você não estava? Quanto tempo tem que você não chora mais? Quanto tempo faz que você precisa desse abraço? Aquele sangue que foi derramado, foi por mim, foi por você. Essa mensagem vai para aqueles que essa semana traiu Jesus, com seus pecados, com seus atos, e mesmo assim Jesus está dizendo: glorifica eles, Pai. Jesus nessa noite não está olhando para o seu pecado. Eu sei que de repente você entrou para a igreja, até orando para o amante, querendo algo que de repente não é seu, e vice-versa. Essa mensagem vai de encontro a você, que outrora estava e hoje não está mais, e precisa desse abraço, precisa desse afago. Você precisa desse Jesus na sua vida, que muda, que sara, que transforma e que liberta. Do jeito que eu pedi Jesus à minha esposa, Ele me entregou. Levanta aí, pastora Rosa, ela está aí. Aquela baixinha ali. Tem tamanho não, mas é fogo puro, igreja. Tudo que eu pedi a Deus em oração, Deus me deu. Onde ela chegou para mim e disse: Anderson, Deus pediu para mim botar um coquezinho e botar uma roupa diferente. Se eu tivesse na carne, eu diria: eu quero você atraente. Mas o Espírito Santo foi lá no meu coração e disse: aceita ela do jeito que ela é. Porque é assim que eu trabalho na vida das pessoas. Porque ela me ouviu, meu filho. E eu aceitei, e não tive problema nenhum. E hoje, toda a minha casa serve ao Senhor. Quando eu acordo, às vezes com sono até pesado, 3 horas da manhã, ela está de joelho orando. Todos os dias quando vamos dormir, meu filho está na roda. A gente ora em família. Uma vez quando eu fui para a minha cidade, a viagem foi tão longa que eu me perdi no meio do caminho. Levou 24 horas, eu já estava cansado, minhas pernas estavam bamba. Fica de pé um pouquinho, por favor. Já finalizei praticamente. Quando eu chego, quando eu desço do carro, quase que eu não consigo ficar de pé. Mas quem estava no portão me esperando? Meia-noite, meu pai. E quando eu levantei do carro, quase que de perna bamba, quase que caindo, eu recebi um abraço do meu pai. E aquele abraço que eu recebi do meu pai foi um apoio, foi um amor tão grande, que até hoje eu não esqueço daquele abraço que eu recebi do meu pai. Você está preparado para receber um abraço
do seu Pai que te espera aqui no altar, nessa noite de hoje. Curva a sua cabeça. O louvor vai tocar.